Nesta semana completei 26 anos de idade. Quero compartilhar com você que é jovem, tanto quanto eu, a minha última década de experiências boas, ruins, aprendizados ali, de coisas que a vida vai fazer você passar e de coisas que não precisaria passar se eu soubesse ou se eu pensasse um pouco antes de fazer aquilo que eu fiz. Então bora comigo nessa. No dia 1 de dezembro, provavelmente ontem, se eu postar esse vídeo no dia certo, segunda-feira, foi meu aniversário, completei 26 anos e como eu estou gravando antes do aniversário, acredito que foi uma bênção, foi top demais aí passar com a minha família, apesar da minha esposa ter viajado a trabalho nos Estados Unidos. Fiquei um pouco triste, mas a gente aprende a lidar com essas coisas também, parte da vida. Ah, e antes de eu compartilhar, já deixa um like aí, aquele botãozinho maroto, e não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder conteúdo top como esse, um bate-papo aqui que você vai aprender de verdade. Bom, uma das primeiras coisas que eu aprendi então, entre meus 15 e 25 anos de idade, da última década aí, como eu já disse, maturidade. Gente, como eu amadureci nesses 10 anos. É incrível ver o Marcelo de 14 para 15 pro Marcelo agora de 25 para 26 anos. Uau! E eu sei que o Marcelo daqui 10 anos, 20 anos também vai se surpreender bastante o quanto cresceu. Até porque hoje eu tô casado e cresci um pouco, e daqui a pouco eu vou ter filhos e mais pra frente eu vou ter netos, enfim. E a vida é assim mesmo. E dentro desse tópico, uma coisa que me fez amadurecer muito foi o trabalho. Como o trabalho realmente dignifica a pessoa, como você se sente bem. Quando eu comecei a trabalhar com meus 11 anos de idade, eu já falei isso em outro vídeo e talvez em outro eu falo mais detalhado. Mas eu comecei ali pegando panfleto na rua, depois eu fui ser um pouquinho de ajudante pedreiro, pintor, mas nada muito bruto. Era só uma semana que eu ia passar as férias com meu avô e eu ajudava ele, um dia ou outro eu ajudava o meu pai, que era pintor. Era coisas bem simples e superficiais, que eu ganhava ali 20 reais a semana, 50, só para me saber o valor do dinheiro, que isso era importante para mim, e também para mim já ir pegando ali as manhas desse meio aí, que é o trabalho. Mas a partir dos 14 anos foi onde eu de fato comecei a trabalhar. Talvez você seja tão jovem que você nem saiba o que é isso, mas existia um período lá nos primórdios, no tempo dos dinossauros, tinha algo chamado van como transporte público. É isso aí, existia nos tempos antigos uma van que passava de ponto em ponto, estação em estação, falando para onde iria, mas essa voz não era a voz do além, fantasma, não. Era maioria das vezes um rapaz jovem que ficava gritando. E sim, eu era esse rapaz jovem. Então eu passava ali gritando, Toque Esmeralda, que é uns bairros que tem aqui na minha cidade. Dos 14 aos 16 anos eu fiz isso. E assim, como eu cresci ali. Era um trabalho que eu tinha de segunda a sexta, antes da escola, depois da escola, dependia do período que eu estava estudando, se era de manhã ou à noite. E de sábado sim, sábado não, eu trabalhava e um domingo por mês eu também trabalhava. Então eu tinha uma rotina ali de trabalho bem puxado. Então quando eu trabalhava de manhã eu tinha que pegar a van ali, estar no ponto pro rapaz motorista me pegar e a gente começar a trabalhar por volta das 5h30 da manhã, 5h20. Quando era no período da tarde eu já saía da escola correndo pro ponto de ônibus para pegar a van e já trocar ali com o outro cobrador do outro período. E bom, isso me fez crescer demais. Mas de fato, dos meus 15 para 16 anos, quando eu arrumei o meu primeiro trabalho oficial, carteira assinada como jovem aprendiz, foi onde eu cresci e muito, muito. Porque de fato, na van eu já tinha ali uma rotina de trabalho e eu tinha que estar ali porque eu me comprometi. Mas, ainda assim, eu tinha algumas regalias. Apesar de eu ganhar muito bem para aquela faixa de idade e naquela época, eu podia falar, por exemplo, semana que vem, dia tal, eu não vou, né? E eles arrumavam outro cobrador, ou às vezes eu passava mal, enfim, e aí só avisava que eu não ia. Às vezes eu só queria descansar, pegar um sábado, curtir com os amigos, com a família e falar, eu não vou. Claro que eu me prontificava a achar outro cobrador para estar no meu lugar, mas beleza. Nesse que eu comecei como jovem aprendiz, não, eu tinha que estar ali às 6 horas por dia. Dia sim, dia não, eu fazia um curso específico lá, e no outro dia eu ia trabalhar na empresa. E eu não falei anteriormente, mas eu comecei a trabalhar ali como jovem aprendiz em um hospital particular da minha cidade. E bom, durante esses 4 anos que eu trabalhei nesse hospital, dos meus 16 para 20 anos, eu cresci demais, demais, demais. Muito mais do que na van, porque ali realmente existia uma hierarquia, existia o dono da empresa, existia um gerente comercial, existia um gerente financeiro, um gerente de compras,
existia toda a questão farmacêutica, eu trabalhava no almoxerifado, então tinha a responsabilidade de ter os produtos ali certinho, a contagem certa, porque a gente lidava com vidas. Então esse tempo que eu estive ali trabalhando, eu pude aprender muito, não só da área hospitalar, mas realmente como ser um jovem, uma pessoa bem posicionada no profissional. Eu tinha que ter as informações que estavam na minha alçada, na ponta da língua, ter entendimento do que eu estava fazendo, como eu estava fazendo, por que estava fazendo, e assim, tinha missão, visão, valores. Então isso elevou ainda mais a minha maturidade profissional. E é claro que, consequentemente, em todas as áreas da minha vida, eu também fui crescendo. E na questão maturidade, na área da fé, eu cresci muito. Não é o foco principal desse conteúdo em específico, eu quero falar com um grupo de jovens mesmo, até você que talvez não vá à igreja ou coisa assim, mas saiba que isso me ajudou demais, e isso hoje é a base, é o meu centro de vida, buscar Jesus todos os dias e realmente ser um servo íntegro dele, ou buscar tentar cada dia mais ser melhor, entendendo que o reino de Deus é a coisa mais importante, Jesus é a coisa mais importante, falar do reino dele aqui na terra é o principal, tanto é que o meu canal é voltado para isso, mas tem esses tipos de conteúdos aqui também. E a disciplina espiritual me fez crescer muito, como eu falei, já há 10 anos eu tenho a prática de pelo menos buscar todos os dias ali, fazer meu devocional, fazer uma oração. É claro que tem dias que eu tô em algum lugar atípico, como esse fim de semana, eu estive numa festa, então você dorme tarde, acorda, às vezes perde e tá tudo bem. Durante o dia ali você se organiza, fala com Deus, pede perdão e segue o ritmo. O importante é você buscar constância na maior parte dos dias, assim como fazer academia, comer saudável, acordar cedo e todas essas coisas. Então eu quero passar agora por uma outra área, que é a área das burradas. Assim como eu amadureci com essas coisas boas que eu falei, teve também burradas específicas que eu cometi, que eu não gostaria de ter cometido, ou não precisaria ter cometido elas. Então eu quero já te passar, por favor, anote e realmente não faça isso, vai por mim, não vai dar bom. Primeira burrada que eu cometi e me arrependo demais é não ter buscado educação financeira desde cedo. Realmente, desde essa fase de 14, 15 anos, talvez você tenha essa idade ou um pouquinho mais velho até e ainda não trabalhe, e tá tudo bem. O importante é você ter o conhecimento para quando chegar, nesse caso, o dinheiro, você estar preparado. E eu realmente, parece papo de coach, mas não é. Eu buscaria ter a inteligência emocional para lidar com a questão de dinheiro, a questão financeira, aprender sobre realmente trabalhar a minha mente para essa questão de consumismo. Nessa época, quando eu era jovem, eu gastava muito dinheiro comprando roupa, sapato de marca. Como eu falei, eu trabalhava e eu morava com meus pais, então não tinha muitas despesas, eu ajudava em casa, mas ainda sobrava bastante dinheiro para me gastar. Então eu comprava um boné de R$200, camiseta de 100 e pouco, tênis de 300, enfim. Nada de errado com isso, mas eu acredito que se eu tivesse guardado um pouco mais e gastado um pouco menos, hoje eu estaria numa situação um pouco, para não dizer, bem melhor. Não que eu esteja passando necessidade hoje, me entenda, mas eu poderia ter guardado, juntado e rendido alguma coisa que hoje eu teria um dinheiro a mais. É isso. Então assim, foi uma burrada grave que eu cometi de não ter começado a estudar, até porque também eu não cresci em um ambiente onde tinha essa estruturação financeira, a gente vivia muito da fé, do que Deus ia nos propor a cada dia, né? Graças a Deus também nunca passei necessidade de fome. Tinha as pelejas que a gente passava vez e outra, mas nada tão severo de realmente, uau, estamos passando fome, né? Deus sempre nos supria. Mas eu sei que a gente poderia ter guardado um pouco mais, juntado, enfim, ter aproveitado um pouco melhor essa questão de dinheiro. Uma segunda burrada que linka com essa seria a questão do consumismo. Eu já citei um pouco, mas realmente é importante você que é jovem entender. Não vá na onda dos seus amigos que ter tênis de marca, roupa de marca é o ideal, é o que vai te manter ali com as amizades. No máximo que você vai ter é status, uma faminha na escola, mas a longo prazo isso vai te prejudicar demais. A não ser que você seja de uma família que tenha condições e não faça falta, seu pai pode te dar o tênis e te dar uma mesada, por exemplo, e você vai ficar muito bem. Aí sim. Mas se não, tenta negociar ali e fala, ó pai, eu aceito um tênis de valor um pouco inferior, aí você me dá esse dinheiro que seria nesse tênis tal e eu vou guardar, enfim. Tenta fazer as gambiarras ali nesse estilo aí com seu pai, essas negociações. E se você trabalha, busca guardar uma parte disso. Eu ganho, sei lá, R$800, R$100 eu vou guardar. Isso vai te ajudar demais a longo prazo, enfim. Só perguntar para as pessoas que têm um pouco mais de idade que você, o quanto faz falta elas não terem guardado um pouco mais no passado. E elas vão te falar aí os frutos da vida dela. Um outro ponto, e não é só deixar de
pensar em consumismo, né, o consumismo excessivo, mas também pensar a longo prazo em bens duráveis ou bens necessários, vamos colocar assim, que seria um apartamento, uma casa, talvez uma moto, um carro, ou até uma viagem. Talvez você seja o jovem que fala, não, quero conhecer outros países, quero fazer um intercâmbio. Então, fazer o planejamento. Foi uma terceira burrada que, infelizmente, eu me arrependo demais também, que não foi me programar para o futuro. Como eu disse, 15 para 16 anos, você internamente já começa uma cobrança do que eu quero para o futuro e tudo mais. E as pessoas à sua volta e a sociedade também começa a fazer esse tipo de pergunta. O que você quer fazer? Qual é a faculdade? Você tem que ter basicamente isso planejado na sua cabeça, pelo menos uma ideia. E essa parte de longo prazo de bens também faz parte. Por exemplo, eu não estou falando para você, já com 18 anos, comprar um carro, uma casa. Não. Mas pensar, poxa, com quantos anos eu quero ter uma casa? Com quantos anos eu quero ter uma moto, um carro? Com quantos anos eu quero viajar? Acredito que uma moto, uma viagem é mais fácil, mais barato do que os outros que eu vou citar e já falei aqui. E você com 18, 19 anos já pode se programar para fazer a viagem ou comprar a moto. Agora um carro e um apartamento já são um pouco mais caros e talvez você se planejaria um pouco mais com 23, 25 anos. Enfim, cada um vai ter aí seu estilo de vida. Mas por que eu falo isso? Porque se você conseguir se planejar, pelo menos interno, poxa, com 25 eu quero ter uma casa. Então você já começa a se programar. Poxa, eu tenho 16, 17, 15, 20 anos, então eu vou começar a juntar tanto para render tanto, para quando chegar com 24 eu der uma entrada e comprar com 25, enfim, alguma coisa assim. E aí a viagem é a mesma coisa, eu quero viajar com 18, eu tô com 15, então eu vou começar a guardar dinheiro, a me programar, estudar a língua, a cultura, tirar passaporte, visto, para quando chegar aos 18 eu ir viajar. Uma outra coisa que me fez amadurecer muito foi a faculdade. Talvez você não chegou nessa fase ainda, ou você está perto de ingressar na faculdade, ou já está no meio, começou. É uma área da vida que vai te fazer crescer muito. A escola já vai te dar bons ensinamentos. Você tem que usar uniforme, chegar no horário, enfim, todas essas coisas que é importante. Já na faculdade muda-se tudo, porque lá eles não vão te obrigar a você usar uniforme, você vai com a roupa que você quiser, claro, dentro do bom senso. Também se você quiser chegar na metade da aula e ir embora antes da segunda aula acabar, a terceira aula, enfim, seja lá, antes do intervalo, você também pode, você é livre para entrar e sair da sala a hora que quiser. É claro, também tendo bom senso de não atrapalhar a aula ali, como na faculdade eu via várias pessoas assim e incomodava, chegava a irritar. Mas você tem essa liberdade de escolha e com isso você realmente tem que se posicionar. Eu quero estudar porque vai ter várias oportunidades para você, talvez, como eu falei anteriormente, esse conteúdo não é só para quem é cristão. Talvez você não seja cristão e vai ter convites para você ir para um barzinho ali na esquina, coisa assim. Talvez você também seja cristão e receba esse convite. Eu acabei, vez ou outra, recebendo, mas isso não fazia parte do que eu acreditava ser bom para mim e simplesmente não aceitava. É claro que vai surgir outras oportunidades de você simplesmente estar cansado, você falar, poxa, mas hoje trabalhei demais, foi exaustivo. A maioria dos jovens costumam trabalhar, pelo menos fazer estágio, meio período, e estudar, e isso cansa demais. Então você vai ter tendência muitas vezes, falar, hoje eu vou embora mais cedo, ou eu vou descansar aqui no intervalo e aí emenda para a segunda aula, fica lá no celular, se distrai muito fácil. A faculdade em si não vai te cobrar ali, o professor não vai ficar em cima de você falando, tem que estudar, como na sala de aula, na escola, no ensino médio fundamental, o professor ficava ali, guarda o celular, tira esse boné, tá? Não, os professores da faculdade, eles estão dando aula para quem tá prestando atenção, é isso. E no fim do trimestre, bimestre, semestre, você tem que tirar uma nota boa, acima de 6, 7, para poder passar a matéria. Simplesmente isso. E se você não passar, problema é seu. É simplesmente assim que acontece. Então a faculdade te traz um nível de amadurecimento muito grande. Um nível que você não faz ideia. Se você ainda não chegou lá, é realmente porque você tem que se posicionar e falar, eu vou estudar e não importa o que aconteça, eu tô aqui e focar. Não se distrair, nem com o cansaço, nem com as amizades, nem com as oportunidades, nada. Tem que estar ali focado, porque isso vai te render bons resultados no futuro. Se você chegou aqui sem dar aquela curtida no começo do vídeo, já sabe, né? Já aperta o botão e eu quero que você me fale aí burradas que você cometeu e comente aí ideias de conteúdos que você quer ver nos próximos vídeos e a gente vai crescendo mais.